Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Voltamos com a nossa série Conversação em Inglês Britânico, agora é o episódio número 5, onde a gente vai falar sobre pronomes. Pois é, nós estamos numa época em que se fala muito de pronomes, quais são os seus pronomes, etc. Não é essa a discussão aqui, tá? Eu vou te apresentar quais são os principais e essenciais pronomes para você saber e saber como usar dentro da língua inglesa. Senta confortável, pega teu lápis, teu caderno, tua borracha para anotar tudo e acredite, tudo, porque vai fazer diferença e bora pro vídeo. Então vamos lá, vamos aprender então a dominar, né? A gente vai terminar esse vídeo dominando os pronomes essenciais do inglês. E vamos começar falando dos pronomes mais simples, os mais fáceis, que são aqueles que a gente usa mais, que são os subject pronouns. O que é um subject pronoun? É um pronome sujeito. Então, o que eu faço com isso? É aquele pronome que realiza toda e qualquer ação. Então, eu tenho essa galera toda aqui, começando pelo I, que significa eu. O you, que é você ou vocês, tá? You, ele funciona das duas formas, singular e plural. Pronome he para ele, terceira pessoa masculina. Pronome she para ela, terceira pessoa feminina. O it. Se eu for começar a explicar it, dá um vídeo inteiro. Então dá para fazer só um vídeo inteiro só com it. Se você quiser, me fala, conta aqui nos comentários que eu faço uma edição extra desse capítulo, dessa aula número 5, só falando sobre it, beleza? Então, it é um pronome neutro, mas não tem nada a ver com militância. Não tem nada a ver com militância. Esse pronome neutro, ele serve para objetos, para animaizinhos que a gente não sabe o gênero, sentimentos, para clima, tá? Então, basicamente, tudo que é inanimado, que são os objetos, tudo que é coisas que nós não controlamos, como sentimentos e climas, e sim, alguns de nós não controlam sentimentos, sim, tudo bem, e para animaizinhos que eu não sei o gênero. Ah, mas, teacher, eu tenho um gatinho, eu tenho um gato chamado Oscar, e ele é um macho. Eu posso chamar ele de he? Pode. Esse é o grande barato. O seu pet, o seu animal de estimação, você pode usar os pronomes de gênero para eles, tá? Então, o teu gatinho, que é macho, você pode chamar de he. A sua cadelinha, que é uma fêmea, você pode chamar de she. Não tem problema nenhum. Mas se você dá de frente, por exemplo, com um jacaré, aí você vai olhar para o jacaré e vai falar, não, isso daqui é da espécie e tal, é um macho, e dá para perceber que ele tem 277 anos. Não, a gente não faz isso, a não ser que a gente seja um biólogo especialista em jacaré, tá? Então, para todos os outros animais que eu não consigo de imediato definir um gênero, eu uso it. E para todas as outras coisas que eu falei, beleza? Seguindo, eu tenho we, que somos nós, e they, que são eles ou elas, tá? Esse grupo aqui são os mais fáceis, tá? Não significa que sejam aqueles que a gente comete poucos erros, não. Acontecem erros algumas vezes. Então vamos ver alguns exemplos para a gente ver como que aplicam essa história de pronome sujeito. Vamos lá. Olha só. I am a teacher. Então, eu sou um professor. You are my best friend. Então, você é meu melhor amigo, tá? Só perceba uma coisa, ó. Essas palavras, essas frases aqui, elas podem sofrer alteração de gênero. Por quê? São palavras que não têm gênero. Teacher e friend são palavras que elas servem tanto para o gênero masculino quanto para o feminino. Então, I am a teacher pode ser eu sou um professor ou sou uma professora. You're my best friend, você é meu melhor amigo ou minha melhor amiga. E, obviamente, outros pronomes que nós vamos ver também se adaptam a isso, tá bom? Seguindo, he is reading a book. Ele está lendo um livro. She is going to the store.
Ela está indo para a loja. It is a sunny day. Está um dia ensolarado. We love to travel. Nós amamos viajar. E por último, they live in London. Eles moram em Londres. Então, esse é o primeiro grupo de pronomes. Pronomes sujeitos, subject pronouns. São os mais simples da língua inglesa, são aqueles que você vai usar mais no teu dia a dia. Em seguida, a gente já tem um outro grupo de pronomes que, esse sim, eu vou precisar de toda a tua atenção. Vamos lá? Que são os pronomes objeto. Tem a história de pronome oblíquo em português, etc. Tal. Eu gosto de chamar de pronome objeto porque ele diz exatamente o que ele faz. Ele determina quem é o objeto que sofre a ação do sujeito. Então, por exemplo, eu tenho me, que seria o pronome objeto relativo ao I, a primeira pessoa do singular. Então, me pode ser me ou mim. A gente vai ver exemplo já já. O you continua sendo você ou vocês. O him, com M, pode ser o ou pode ser ele. Eu estou dizendo aqui o, mas não tem nada a ver com o artigo the, que é o, a, os, as. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Então, o e ele. E her, que pode ser a ou ela. O it, que tem a mesma função do it sujeito. Us, que somos nós ou nos, o fechado e o aberto. E them, que pode ser los, las, eles ou elas. Aí você fala, poxa, você está dando pelo menos 2 opções para cada um deles. Como é que eu vou mexer nisso? Não, pera, tá muito confuso. Calma, não sai do vídeo ainda não. Eu vou te mostrar os exemplos agora, vai clarear isso para você. Olha só. The teacher is explaining it to me. A professora está explicando isso para mim. Olha aqui. Eu poderia dizer, fazendo um rearranjo dessa frase, poderia dizer The teacher is explaining me it. Então, seria a professora está me explicando isso. Preferi usar essa forma, a forma um pouquinho mais simples, mais fácil de absorver, mas a outra, se você pensou na outra, você também está correto ou correta, ok? Próximo, she is talking to you. Então, ela está falando com você. Aqui, eu fiz de propósito esses 2 próximos exemplos, porque nós costumamos falar errado em português. I saw him at the park. Então, a gente costuma dizer, eu vi ele. E não é assim. Não é, infelizmente, não é assim na regra do português. É eu ouvi no parque. Olha o O funcionando aqui. Eu ouvi. Se eu quero usar o him, por exemplo, eu posso trocar esse you pelo him. She's talking to him. Ela está falando com ele. Aí sim funciona o ele, tá? Em seguida, he helped her with the bags. Ele a ajudou com as sacolas. Seguindo, the cat is following it. O gato está seguindo isso, tá? O it, ele tem aquela coisa do ele, ela ou isso, quando a gente fala de algum objeto, tá bom? Em seguida, they invited us to the party. Eles nos convidaram para a festa, ou convidaram-nos, tanto faz, tá? Tanto faz, nesse caso, tanto faz, tá? Ou convidaram a nós, tá? Esse a preposição, ele vem por conta do convidaram, tá? Do verbo convidar. Quem convida, convida a alguém. Isso é regra de português, tá? Então, nesse caso, eu tenho 3 opções de interpretação e todas as 3 querem dizer a mesma coisa, tá bom? E próximo, we can see them from here. Nós podemos vê-los daqui, né? Ou podemos os ver. Esse é menos comum. Esse é até muito rebuscado, muito antigo, assim. É um português corretíssimo, é muito bonito, mas não é um português do dia a dia, não é um português que a gente costuma dizer, né? E esses são os pronomes objetos, tá? Eu recomendo, antes de qualquer coisa, antes da gente seguir para o próximo, que você gaste um pouquinho do seu tempo, quando você estiver estudando inglês, para se dedicar aos pronomes objeto.
Por quê? A ordem às vezes muda, porque a ordem é diferente do português. O momento de colocar na frase é diferente. A gente confunde um com o outro. Então, se você investir um pouquinho de tempo agora, com certeza o teu cérebro entende e você consegue trabalhar melhor com eles, tá? Próximo grupinho, vamos lá, que são possessive adjective pronouns. Então, os pronomes possessivos adjetivos. Calma lá. Em português a gente só tem um pronome possessivo. Eu sei. Em inglês, na verdade, eles são divididos em 2 grupos. O primeiro grupo é esse, pronomes possessivos adjetivos. Por que eles são possessivos adjetivos? A gente vai ver nos exemplos e eu mostro para você. Mas é basicamente porque ele dá uma característica para o meu substantivo. Basicamente isso, é só anotar. Tudo que é adjetivo dá característica substantivo. Parece que eu estou dando aula de português, mas não, funciona em inglês também. Então, é um possessivo que dá uma característica para o substantivo. Mas, vamos ver eles primeiro, e eu vou trazer alguns exemplos para você ver, que você vai entender isso um pouquinho mais na prática. Vamos lá. Primeiro deles, my. My, meu, minha, meus ou minhas. Lembra da história que eu falei lá atrás? Deixa eu voltar aqui, ó. You are my best friend. Que eu falei que ele pode ser meu melhor amigo ou minha melhor amiga. É por isso, tá? Porque esse my tem essa flexibilidade de masculino, feminino ou plural. Plural, obviamente, masculino ou feminino, tá? Em seguida, your. Your, seu, sua, seus ou suas, tá? Mesma coisa do my, tem essas 4 formas, masculina, singular e plural, feminina, singular e plural. Aí vamos para his, esse com S no final. His, dele, singular, certo, curto, direto, é isso, tá? E her, her, dela, mesma coisa, uma coisa só e é isso daí. Its vai entrar dentro daquele mesmo rolê do it, pronome neutro, ele, ela ou isso, no caso dele, dela ou disso, tá? Our, nosso ou nossos. E their, alguns lugares falam their, não tá errado, mas é só uma diferença de pronúncia. Eu prefiro chamar de their, e é deles ou delas. Ou seja, esses 2 aqui, porém no plural. Vamos ver os exemplos que eu prometi para você ver como que funciona. Ó, this is my car. Perceba que é o meu carro. Não é qualquer carro. É o meu carro. Então, por isso que ele chama de possessivo adjetivo. Porque eu estou dando a esse carro uma característica única. É o fato dele ser meu. Meu, seu, dele, de qualquer outra pessoa. Tá bom? Então, this is my car. Este é o meu carro. Can you pass your book? Você pode passar seu livro? Então, você pode passar seu livro. Can you pass your book? Aí, em seguida, I like his new watch. Eu gosto do relógio dele novo. Aí você fala, poxa, mas essa ordem tá estranha. Você pode mudar. Eu gosto do relógio novo dele. Tá tudo bem. A ordem não tá errada. É só uma ordem alternativa. Em seguida, she brought her on lunch. Então, ela trouxe a comida dela, né? Her, dela. Aí, em seguida, the cat is cleaning its fur. Então, o gato está limpando o pelo dele. Se fosse uma gata, como eu tenho aqui uma gata, a gata está limpando o pelo dela e não muda nada na frase em inglês. Em seguida, our teacher is very kind. Então, nosso professor é muito gentil. Muito gentil, um cara muito legal. E por último, they will visit their parents. Eles vão visitar os pais deles. A gente trabalhar com aquela questão de português que a gente deve ter feito na escola. Você com certeza deve ter feito na escola, história de concordância verbal e nominal, né? Os nomes e os verbos precisam concordar entre si. Então, seguindo, esse foi o pronome possessivo adjetivo, e eu te falei que os possessivos em inglês tem 2 grupos. Então, tem o possessivo adjetivo e tem esse daqui, deixa eu passar aqui, esse daqui que é o pronome possessivo puro. Esse aqui é o segundo que eu vou pedir para você parar tudo que você está fazendo e prestar atenção. E depois que eu terminar a explicação, aí sim você pausa o vídeo e anota.
tá? Eu preciso da tua total atenção neste momento para você não perder o que eu vou te explicar. O que acontece com o pronome possessivo puro? A gente não tem essa forma exatamente em português, porque a gente usa os mesmos pronomes. Porém, em inglês como é que vai funcionar? O pronome possessivo puro ele vai servir, primeiro e antes de tudo, para substituir o substantivo. O substantivo com o possessivo aditivo. Nos exemplos isso vai ficar mais claro. Mas ele vai servir para evitar repetições. Uma coisa que acontece bastante em inglês é evitar ao máximo ser repetitivo. Tanto que, só dando um en passant em algumas pequenas regras, não existe duplo negativo em inglês. Não existe. Então você não vai dizer não, não, como é o caso que a gente faz em português. Tá? Então a gente não tem essa coisa do não, não. Em inglês, na verdade, em inglês, né? Não tem essa coisa de não, não no inglês. No português a gente até faz. Tá? Então, em inglês não tem repetições, não tem coisas duplicadas. Então, dubialidade de informação ou até duplicidade de informação não acontece. E esses pronomes aqui, eles vêm justamente para substituir os outros. Então, vamos entender como é que eles funcionam primeiro. O primeiro aqui, mine, mine. Preciso desse N super articulado. Então, mine, mine, meu, minha, meus, minhas. Mesma coisa do my, mas é diferente. Aí, a partir daqui, são os mesmos com S no final. Yours, seu, suas, suas. His, já tem S, não precisa duplicar, lembra? Não tem duplicidade de informação, não precisa botar um outro S. Então, his com o Szinho dele mesmo, dele, hers, dela, its, dele, dela, disso, pronome neutro, ours, nosso ou nossos, theirs, deles ou delas. Vamos ver os exemplos, que aí sim a ficha provavelmente vai cair. Vamos lá. This book is mine. Esse livro é meu. Esse é um exemplo bem simples. The red car is yours. O carro vermelho é seu. Vamos pegar essa ideia. O carro vermelho é seu. O azul é meu. Este carro azul é meu. Este é o meu carro azul. O seu é o vermelho. Pega essa ideia. Aí vamos para a próxima. I can't find my glasses. Are these his? Eu não consigo encontrar meus óculos. Esses são dele? Percebe que aqui esse dele está implícito os óculos dele? His glasses. Então eu não preciso repetir. O pronome já faz esse trabalho para mim. Ou aqui, is this pen hers? Então essa caneta é dela. Tudo bem que a gente não costuma falar assim em português, mas seria essa caneta é a caneta dela? A gente não costuma falar assim, até porque soa extremamente repetitivo, né? Pleonástico horrores em português, né? Mas seria uma opção. E no próximo aqui, ó, the cat lost the toy. Is this its? Então, o gato perdeu o brinquedo. Isso é dele? Olha que legal. Porque eu falei, ele perdeu o brinquedo. E assim, isso é dele, do gato, né? Ou is this its? É do gato. É o brinquedo do gato. Em seguida, the keys are ours. As chaves são nossas. Frase clássica de quem comprou uma casa. E por último, the backpack is theirs. Esse aqui eu até botei as opções. A mochila é deles ou delas. Então, esses são os possessivos puros, tá? São aqueles para evitar repetições. Minha sugestão para você, assim como lá no pronome objeto, eu falei para você, para um tempo e estuda isso e se dedica um pouquinho a isso, eu vou te pedir para fazer a mesma coisa aqui. Por quê? Para a gente não se confundir, tá bom? Para a gente não se confundir, beleza? Só faz isso um pouquinho, 15 minutinhos por dia, tenho certeza que vai dar certo. Tá? E bom, nosso último grupo de pronomes de hoje, né, desse vídeo. E esse eu vou pedir para você prestar atenção numa coisa diferente que tem nesse grupo. Olha só, são os pronomes reflexivos. Você fala, não, peraí, eles querem dizer tudo a mesma coisa? Sim e não. Sim e não. Eu coloquei esse significado por conta própria,
porque todos têm esse mesmo contexto, tá? Então, sempre que eu vou falar, fiz isso aqui tudo por conta própria, eu vou usar um deles. E eles vão ser intimamente, diretamente e de mão dada, braço dado, abraçado, dormindo de conchinha, conectados ao sujeito da minha frase. Vamos lá. É sempre a história do alguma coisa self. Você vai pegar o teu pronome possessivo, com uma exceção. Você vai pegar o pronome possessivo e vai transformar, e vai adicionar o self. Então, myself, yourself, himself, a exceção está aqui, porque lá o pronome possessivo é his. Então, himself, herself, itself. Pausa aqui para mim. Esses são os pronomes reflexivos singulares. Aí você fala, não, mas peraí. O yourself, você falou que o you ele é singular e plural. Pois é. Ele é até o possessivo puro. Aqui eu vou separar singular e plural. Porque eu tenho uma terminação diferente para plural desse pronome aí. Olha só. Ourselves, que é para o relativo ao we, ao nós. Yourselves, relativo ao you, plural. E themselves, que é o relativo ao eles. Mas você fala, poxa, mas aí quando eu estudei isso daqui, eles estavam dizendo assim, que era por conta própria ou por mim mesmo, por si mesmo, por ele mesmo. Pode. Eu não coloquei dessa forma, porque, como eu falei, eu quis dar primeiro a ideia de contexto. Aí a gente vai para as frases aqui, para os exemplos, onde esse contexto ele é um pouquinho mais distorcido e encaixado dentro de uma realidade. Olha só. I cut myself while cooking. Ou seja, eu cortei a mim mesmo enquanto cozinhava. Mas eu posso mudar isso de que jeito? Eu me cortei por conta própria. Pode. Funciona? Não, mas eu cortei a mim mesmo, é mais legal. You should be proud of yourself. Você deveria se orgulhar de você mesmo. Então esse se e o de você mesmo, é claro, se refere ao yourself. He hurt himself in the accident. Ele se machucou no acidente. Aí olha só, não vale a pena, e fica pleonástico, fica repetitivo, você falar ele se machucou a si mesmo no acidente. Ele se machucou. Machucou-se, tanto faz. Aí, she talks to herself when she's alone. Ela fala consigo mesma quando está sozinha. Não é por conta própria, é consigo mesma. Aí, the cat cleaned itself. O gato se limpou sozinho. Se limpou por conta própria. Aqui funciona. We bought a gift for ourselves. Nós compramos, ou só compramos, sujeito oculto, um presente para nós mesmos. Costumo fazer isso de vez em quando. You two can help ourselves to snacks. Aqui eu tenho duas coisas. Eu tenho primeiro o yourselves, que é o se, né? E eu tenho uma expressão que é help yourself, no singular, vale para o plural. Tanto faz, eu posso flexionar, posso mudar de acordo com o sujeito. Pode ser himself, pode ser herself, pode ser themselves, tá? Não tem problema. Pode ser ourselves também. Help myself, pode, tá? Mas help yourself é se servir, é ficar à vontade para pegar o que quiser, tá? Para fazer o que quiser. Help yourself, so vai lá e se serve, pode se servir por conta própria, ninguém vai servir você e não precisa, tá? Então, vocês dois podem se servir de lanches, então you two can help yourselves to snacks. E por último, they prepared themselves for the challenge. Eles se prepararam para o desafio. Tá? Esses foram só alguns pronomes. A gente tem pronome demonstrativo, a gente tem pronome interrogativo, a gente tem vários outros pronomes que, óbvio, posso trazer para cá se você botar aqui embaixo no comentário. Eu quero o pronome desse jeito, explica o pronome tal. E como eu falei, ainda tem a história do it, que dá um vídeo inteiro só falando sobre it.
Porque tem uma série de detalhes que a gente não presta atenção e que são interessantes e são importantes da gente saber. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, pacote completo, like, deixa comentário, compartilha, se inscreve no canal caso não seja inscrito. É isso por hoje, eu sou o Rod Kleb, você está no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view e eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu, abraço, tamo junto, tchau, tchau.